Estamos aqui recebendo o vereador Renato Ferraz. Ontem nós tivemos sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores e entre a pauta de votação nós tivemos lá uma indicação do vereador indicando à Secretaria de Saúde, ao grupo de contingência ao combate do Covid-19 em Santa Fé do Sul para que faça estudos e a viabilidade de identificar pacientes com Covid, com pulseiras. Vereador, nós convidamos aqui exatamente para a gente esclarecer alguns pontos em cima dessa sua indicação, tendo em vista que uns são contra e outros são a favor. Bom dia, seja bem-vindo, Renato. Bom dia, Silvanir, bom dia, Edson, bom dia, Salu, bom dia, ouvintes do Bastidores. Realmente, estamos aí para poder esclarecer aquilo que nós colocamos num papel. A função de um vereador, e isso às vezes não fica muito claro às pessoas, e eu queria dizer que eu respeito todas as colocações, cada um tem um jeito de entender determinado assunto e também tem o direito de se expressar. Mas a função de um vereador, e eu preciso deixar isso claro para depois responder, é com relação a quais as matérias e aquilo que é função específica e dever de um vereador. É propor projetos, né? Ele propõe projeto via legislativa, mas a maioria deles são feitas pelo executivo, né? Pelo prefeito. É fazer requerimentos. Quando você quer questionar sobre determinado assunto, você tem como prerrogativa poder fazer um requerimento pedindo explicação do prefeito, pedindo explicação do governador, pedindo explicação do secretário do município, enfim. Você usa dessa prerrogativa, desse poder que o legislativo te dá, de poder pedir algumas explicações, para que depois das explicações você possa agir de alguma forma baseado nas respostas que eles são obrigados a fazerem quando você entra com requerimento. E em última instância propor indicações. E você já respondeu o que eu ia dizer. Indicação é apenas sugestão. Lógico que cada sugestão que nós levamos lá precisa ficar muito claro também a você que me ouve, né? A todos, que o vereador, ele é o representante da população. Todas as matérias, todas, sem exceção de nenhuma, são primeiramente chegada até o vereador, porque o vereador é a voz da população junto ao executivo, junto aos órgãos. E às vezes a população não consegue chegar e é o vereador que vai fazer isso por ele ou por uma parcela da população. Pois é. Então, as indicações todos os vereadores apresentam de 3 a 4 indicações cada sessão. E uma dessas indicações é essa que gerou um pouco de polêmica, e eu acho isso salutar, o debate, cada um colocar a sua opinião, isso é importante. Democracia é isso, a pessoa ter liberdade de se expressar. Bom, eu fui procurado por algumas pessoas, e não foi uma somente, me trazendo essa sugestão. E eu, como vereador, sou obrigado, inclusive, a fazê-lo. Lógico, eu também não vou sair colocando no papel qualquer coisa que me pedem se eu não sentir que haja um embasamento, e eu fui buscar informação sobre a viabilidade, a possibilidade de sugerir isso, levar isso a público, não é mesmo? E aí eu achei uma cidade que é próxima de nós aqui, Nova Granada, onde foi feito inclusive um decreto. Não foi nenhuma indicação, não foi nenhuma sugestão de nenhum vereador daquele município, mas a prefeita Tânia, ela inclusive é médica, ela fez um decreto direto do executivo para se fazer essa indicação que nós copiamos e colocamos no papel. Entendo eu e algumas pessoas da necessidade e a possibilidade de você fazer sem pensar em constrangimento, sem pensar em denegrir ninguém, sem pensar em ditadura, em nazismo, igual eu ouvi. Eu fiquei até perplexo de ouvir talvez a desinformação, e lógico, todo mundo tem o direito de se explicar e de se posicionar, e eu respeito. Se o vereador tiver medo de assumir uma cadeira na Câmara, ele não tem que colocar o nome dele à disposição. Uma vez que você se torna um homem público, ou você está público temporariamente, você está sujeito a ser elogiado, a ser criticado, isso faz parte. E eu queria, se me permitem, contar 2 experiências que aconteceu dentro da minha família. Minha esposa, há um tempinho atrás, ela foi no mercado da nossa cidade e ela adentrou a um corredor com o carrinho, e ela
na ponta do outro corredor estava uma conhecida, aliás, muito conhecida nossa, uma pessoa que a gente está quase todo dia junto. Todo dia junto, não. E essa pessoa, quando minha esposa entrou lá no mercado, a pessoa fez assim: para aí, não chega perto de mim. Falou baixinho: não chega perto, Alexandra, eu estou com Covid. Minha mulher falou: pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, mulher? Vai embora para tua casa. Falou: não, eu precisava comprar um pão rapidinho e tô indo embora, ninguém tá sabendo. Minha mulher ficou perplexa, virou e foi para outro canto do mercado. Meu filho, na Ilha Solteira, me contou essa história também, que um médico atendeu um paciente, detectou que estava com Covid, mas até então estava em segredo, e esse médico chegou num açougue para fazer uma compra, e na mesma fila em que ele se posicionou estava o paciente que um dia antes ele tinha detectado o Covid e tinha pedido para ele ficar em casa, para ele ficar em isolamento. E o médico, em alto e bom som, falou: não, olha, você está com Covid, vai para sua casa. Eu ontem fiz uma consulta no senhor e o senhor está aqui na fila. Então, lógico, se a gente entender que a gente tem o que é possível, o que é direito, o que não é direito, lógico, a gente fica travado. Então, estão se dando ideias, sugestões no sentido de que a gente consiga de alguma maneira segurar, impedir a proliferação do Covid, né? E aqui não estou falando de que eu estou fazendo uma acepção de pessoas, não é nada disso. A ideia simplesmente era que a pessoa entendesse. E outra coisa, eu vi algumas pessoas comentando: mas a pessoa tira, essa pulseira vai ser indestrutível. O outro falou: mas ela vai cortar. Pois é, quem faria esse trabalho? E é apenas, volto a dizer, senhores e senhoras, é uma sugestão, é uma indicação. Toda matéria que o vereador se propõe, ele indica ao prefeito ou a determinado setor para que seja feito um estudo. Na indicação está, para que seja feito um estudo. Quem vai dizer e bater o martelo e mandar a caneta lá, é para qual se destina aquela indicação. No caso, eu pedi para o prefeito, pedi para a secretária da saúde, a Rosana, e pedi para o comitê de enfrentamento, porque é um assunto destinado a essa área e é esse pessoal que tem autonomia, conhecimento e tem toda a autoridade de dizer que caminho seguir. Não é assim? Eu respeito. Pois é, só permita eu concluir minha linha de raciocínio, Edson. Então, é uma sugestão que não foi eu especificamente sozinho. Na verdade, eu vim munido de algumas pessoas que me sugeriram. Eu faço a sugestão formalmente, põe no papel, protocolo na Câmara, vai para a sessão na terça-feira. Na quarta-feira, esse documento vai ao setor qual se destina. Lá, eles vão analisar a possibilidade, a legalidade e a viabilidade de se executar. Por exemplo, me permita falar mais um pouquinho. Silvanir, lá na frente da sua casa, lá na Beira Rio, você me procura no meio da semana, fala: Renato, eu gostaria de fazer um quebra-mola aqui na frente da minha casa, tá passando muito carro, tem alguns acidentes. Eu sou obrigado a ir lá na tua residência, lá próximo, lá na tua área. Eu sou obrigado a te ouvir, saber o porquê que você quer, qual o embasamento para você fazer um quebra-mola, só para você entender como que funciona a questão das indicações. Eu vou lá, tiro fotos do local, se você tiver alguma foto lá de algum acidente, de algum carro que bateu ou que, sei lá, eu anexo nesse documento e mando para a Câmara. Aí a gente protocola, passa na Câmara, no outro dia vai para o setor. Que setor nesse caso? Vai lá para o setor de obras, secretário de obras, e também vai para o Demutran. O departamento de trânsito vai lá e analisa se há realmente legalidade, se é importante se colocar e se há viabilidade financeira naquele momento de atender ou não. Então as indicações não é lei, não é projeto, são apenas sugestões para a nossa administração, nesse caso para a administração, para que eles pensem, ver se existe a possibilidade e se eles acham que é importante ou não. Se não é importante, eles encostam lá e vão atender outra indicação. Nos últimos 4 anos, no meu primeiro mandato, eu fiz 253 indicações.
Nem todas foram atendidas, muitas não foram atendidas, mas outras foram, porque entenderam que aquela sugestão, ela era importante e aí foi executado. Então, é o meu ponto de vista, e eu não estou aqui para discutir a legalidade, porque primeiro que eu não sou juiz, eu não sou promotor, tampouco sou advogado, né? Eu vi alguns advogados se posicionarem e eu respeito, porque entendem muito mais do que eu sobre determinados assuntos, mas eu, como homem público, como vereador, o vereador é aquele que leva as matérias que foram pedidas, que foram reivindicadas pela população. Esse é meu papel. Se eu não fazê-lo, eu tenho que deixar a cadeira da Câmara e mudar. Mas o meu papel é levar as matérias que me pedem para ser feita, me reivindicam, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa. Bom, eu digo, eu não faço, mas eu vou levar a tua indicação, vamos colocar lá e vamos torcer, vamos acreditar que o nosso executivo possa executar. Então foi com esse embasamento que eu coloquei a matéria e não estou dizendo que estou certo, não estou dizendo que estou errado, foi apenas uma indicação, uma sugestão, né, para que seja feito esse estudo e a viabilidade. O que me chamou a atenção, lógico, antes de eu colocar no papel, eu fui ver se tinha algum local, alguma cidade que executou. Tem cidade no Paraná que fez e que teve algumas chuva de críticas. De crítica. Não, não, é ilegal, tudo bem. Mas aí eu vi aqui em Nova Granada uma prefeita, que inclusive ela é médica, né? E ela chamou para ela uma responsabilidade como chefe do executivo, como a pessoa mais importante do município, né? Naquele momento, ela fez um decreto dela pessoal, sem autorização da Câmara, sem sugestão. Então, eu sou apenas um mero legislador, né? E foi assim a minha ideia de poder colocar a matéria, mas respeito todas as opiniões, tanto as favoráveis quanto as contrárias. Eu acho que é salutar a discussão e, né, a gente está aqui para realmente para ouvir a população e para ser a voz da população. Essa indicação, eu fui só a voz que levou lá para fazer o pedido. Agora, se vão executar ou não, aí não cabe a mim, cabe ao Comitê de Enfrentamento da Covid, cabe ao secretário de Saúde, cabe ao Executivo. Isso é muito tranquilo. E se eles não fizerem, vamos respeitar do mesmo jeito, que eles vão entender que existem outras maneiras, outras formas melhores de trabalhar com a questão do Covid. Bom, para não dizer que eu falo pelas costas, eu não faço isso também. Não deveria mesmo, não deve mesmo. Aqui é uma questão da gente tentar esclarecer e tirar dúvidas, respeitando tudo que o senhor falou até agora. 2 parâmetros que o senhor usou aí como vereador, um do quebra-mola, são coisas separadas. É um pedido. Quebra-mola, estão tratando de vida, de saúde e de exposição. Bem, no entendimento, dentro da legalidade, é ilegal esse tipo de coisa. Primeiro, seria a mesma coisa do senhor colocar uma pulseira no salão que contraiu o vírus da AIDS. É a mesma coisa. Seria a mesma coisa de colocar uma pulseira numa pessoa que está com câncer. Seria a mesma coisa. É a mesma coisa você colocar uma pulseira numa pessoa que está com Covid. Por quê? Porque o sistema não vai funcionar para todos. Quem vai pagar a culpa é a minoria. Quem vai andar com pulseira é a minoria. Eu tenho certeza. Eu vou usar um termo aqui, por exemplo, de igualdade. Primeiro, que não se tem igualdade na questão do Covid. A gente só fica sabendo que uma pessoa importante pegou Covid se ele for hospitalizado. Caso contrário, ele não vai aparecer na estatística, ele não vai na Santa Casa, vai ficar na casa dele. Tá certo? Tá errado. Tá errado. Mas o sistema sabe que a pessoa tá com Covid, mas não vai lá. Não, o doutor tal, o fulano tal, mas olha, ele tá bem. Se o Zezinho da Vila Mariana pegou Covid, na rua, nego já aponta, você tá com Covid. Então, o sistema é falho. Infelizmente é assim. E essa pulseira vai apenas tirar o direito das pessoas que já têm pouco direito. O senhor não vai conseguir colocar uma pulseira no juiz de direito. Do doutor Braga pega o Covid, um exemplo. Eu duvido que o sistema vai chegar nele e falar, o senhor vai colocar uma pulseira, porque o senhor não vai. Ele não vai usar. Porque ele sabe do direito dele. O fulano, doutor Ciclano, o médico pegou Covid, ele não vai, o médico não vai usar a pulseira. Eu não preciso me identificar, eu vou me cuidar. Então, a pulseira seria lá em Dracena ridícula. Esse é o meu entendimento. Em Nova Granada. Em Nova Granada. É ridículo, porque a pessoa é médica, que ela pode sair cerceando as pessoas de um direito constitucional. Você não pode me expor. A gente tem que arrumar uma saída de combater a doença, de combater de que maneira? Que as pessoas entendam que é necessário ficar os 40 dias ou 15 dias em casa para se cuidar. Agora, marcar como se fosse gado, tá errado. No meu entendimento, se isso acontece na minha cidade, eu vou morrer de vergonha. De quem executou, de quem concordou.
E serei contra em qualquer ponto da cidade. E vou dizer, olha, sou contra por isso. Eu tenho certeza que 99% da população será a favor meu. Dizer, olha, você não tem o direito de me marcar, não sou gado. A gente tem que ter o direito de cuidar da pessoa, de exigir que a pessoa se cuide. Então, essa é a minha opinião, que é a maioria, que é a opinião da maioria, mas respeitando a indicação do vereador. Foi o que o senhor disse, meu papel é esse, eu tô no meu papel. É igual eu tô no meu papel, que às vezes eu falo alguma coisa no jornal, que eu agrado meia dúzia, mas desagrado 90%. E daí? É o meu papel. É igual eu tô fazendo agora, é o meu papel. Inclusive as pessoas que procuraram o senhor para fazer essa lei, eu vou dizer... Não é lei. Mas você teria alguma solução? Esse pedido... Não identifica, mas teria alguma solução para deixar a pessoa, por exemplo, convencer a pessoa em casa? A primeira solução... Essa é a questão. A primeira solução parte da pessoa. Se você não tiver na tua consciência que você não pode ficar andando para lá e para cá, que você tem que se cuidar, não vai resolver, não é marcando. Aí é onde é que está o grande problema. Eu não por exemplo, posso conformar com isso. Claro, tem as opiniões contrárias e favores vereadores, mas, por exemplo, tem pessoas colocando aqui, por exemplo, que a pessoa mesmo identificada, se ela não sair de casa e manter a quarentena, ela não vai sofrer nenhum constrangimento, por exemplo. Perfeito. São opiniões favoráveis, opiniões contrárias também. Seria colocada pelo médico, e aí no dia do vencimento da sua quarentena, ela procuraria o médico e o médico tiraria a pulseira. Deixa eu só fazer uma colocação, que você fez uma associação do quebra-mola com saúde, e eu não falei quebra-mola com saúde. Eu apenas usei um exemplo do quebra-mola. Eu também usei o exemplo que usou. Pera lá. O senhor usou o exemplo dizendo que não tem nada a ver com e não tem mesmo. Eu estou dizendo que a questão... saúde é saúde. Certo, mas o senhor não entendeu o teor da minha resposta. Eu respondi que o quebra-mola é só um exemplo de qual é a função do vereador, qual é o papel dele, para tentar falar sobre a Covid. Se você tivesse com a pulseira, você acharia, se você saísse na cidade, você acharia que você ficaria constrangido? Sim, muito. Pois é, você não deveria sair de casa, porque então, você estava com Covid. Tem que falar pro povo, não marcar o povo como gado. Quem marcar como gado, a partir do momento que o senhor identifica a pessoa... Você está distorcendo a condição. Peraí, vamos acompanhar. Vereador, vamos acompanhar a linha de raciocínio. Eu acompanho. Se você deixar eu falar posteriormente... Então, vamos manter a lei. Eu tô com a palavra agora, depois eu passo pro senhor. Então, vamos lá, a palavra agora é minha, vamos lá. Eu ficaria constrangido a partir do momento que eu estou marcado por uma enfermidade. 99% ficaria também constrangido por estar marcado como se fosse gado. O médico que colocou a pulseira, ele não vai usar. As pessoas... Deveria também. Tá, mas eu estou dizendo nesse contexto. As pessoas que indicaram para o senhor, não vai usar. Não vai usar. Elas não vão sair de casa, não era para sair. Eu usaria. É muito mais fácil você fazer com que as pessoas, educar as pessoas ficarem em casa, do que marcar. Agora, por favor, o senhor tem a palavra. Então, na verdade, quando eu disse de você colocar a pulseira, eu usaria. E se você você me respondeu, se você estivesse usando a pulseira, você iria pra rua? Você não iria pra rua. Então não é necessidade dela. É uma maneira de coibir, é uma maneira. Porque eu não estou dizendo para você, aqui tem um monte de respostas dizendo assim, olha, eu sei de uma pessoa que foi na rua por conta disso porque estava com Covid. Então, não é generalizar, mas muitas pessoas não estão preocupadas com essa questão de, eu vou ficar constrangido. Nós estamos falando de vida. E de vida vale alguns esforços. Não estou dizendo que esse é um caminho que vai dar certo. Por isso que é uma sugestão, Edson, é uma indicação, e o vereador é obrigado a fazer. Se eu não fazer, as pessoas vão dizer, por que você não fez? Eu estou te pedindo, você não levou a matéria, eu vou procurar outro vereador. Alguém precisa ser feito. Agora, se vai ser executado ou não, já disse, eu não tenho a caneta, meu papel é levar, a palavra vereador é abrir veredas, é levar as coisas para quem se destina a propositura. Eu faço um projeto, mesmo eu fazendo um projeto de lei, ele tem que passar no executivo para ser aprovado. Então, é sugestão, entenda-se, ninguém está querendo marcar gado, ninguém está querendo viver o nazismo. Misericórdia, irmãos, misericórdia, senhores. Nós estamos falando de ações, dando ideias, sugestões. Posso estar errado? Posso, mas eu tentei de alguma maneira. E se a gente acerta e vai controlando? Vai dizer para a médica lá, que ela fez um decreto, confrontou todo mundo lá em Nova Granada e está funcionando. Agora, vamos esperar os resultados. Se der resultado, não é constrangido. Tudo bem, tem a parte legal e eu entendo. E se o juiz, algum promotor, alguém que se está no direito de achar que é ilegal, tudo bem, não é ilegal.
mas isso aqui é apenas uma sugestão e uma indicação. Bom, só para a gente se atentar ao assunto, vereador, até porque ontem a nossa produção colocou essa enquete no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Perfeito. E lá, o Edson falou de 90%, mas lá nessa informação que foi passada e opinião de todas as pessoas que se manifestaram, a maioria é a favor dessa identificação. Mas não usarão. Vamos lá, é só pra gente esclarecer, porque afinal de contas, exatamente, tem pessoas que falam que não sairia na rua, essas pessoas sim obedeceriam, mas outras nem tanto, porque como nós temos casos de pessoas que andam e estão contaminadas, se todo mundo tivesse essa consciência seria muito melhor. Agora, para tomar essa decisão, antes foi ouvido o povo. Algumas pessoas. O vereador fica constantemente na rua, é função, é obrigação do vereador andar no meio da população para ouvir as reivindicações, as sugestões da população. Bom, agora a gente aguarda aí ou não, porque na verdade não é nem obrigado a responder a indicação. Lógico, é uma sugestão que chega na mão da pessoa a qual se destinou aquela indicação, e ele vai ver se pensa em pôr para frente, se não pensa, se tem dinheiro, se não tem, o que vai fazer, o que não vai. Aí já não é competência mais do vereador, aí é da pessoa a qual se destinou a indicação. Então eu entendi teu posicionamento, eu entendi completamente, até a tua colocação de ilegalidade nisso, mas quem vai determinar se por acaso isso for posto em prática, quem vai determinar a legalidade ou não é a justiça, que vai falar, não, isso é ilegal, porque constrange. Tudo bem, nós não estamos aqui acima das autoridades, muito pelo contrário, a gente está aqui para cumprir fielmente tudo aquilo que nos é passado. Então, mas como vereador, senhores, quero deixar claro que eu tenho a responsabilidade e a obrigação, porque vocês me pagam. Então eu ouço o que me pedem lá e eu levo para frente. Se vão colocar em prática ou se não vão, aí já não é responsabilidade e nem obrigação minha, porque eu não tenho a caneta para assinar. Eu sou um mero vereador e estou cumprindo com todas as minhas obrigações por 48 meses nessa gestão, ou enquanto eu estiver vivo e estiver lá dentro nesses 4 anos, eu vou fazer o meu trabalho. E agradeço, podem comentar, se quiserem entrar no meu privado para colocarem a sua opinião. Estamos aí, vamos debater, vamos conversar. Democracia, cada um tem uma opinião e é importante a gente ouvir muitas opiniões para a gente chegar num consenso. Então, agradeço a oportunidade de vocês e vamos que vamos, tamo junto. Vereador, muito obrigado, vereador Ferraz. Vamos em frente. Falando da sua indicação, ficou bem esclarecida a opinião dele, a minha opinião também esclarecida, estou completamente contra. Perfeito. Pela questão de expor as pessoas e de não conformar com tudo que nos chega. Eu não posso conformar com uma ideia dessa nunca, mas é uma opinião minha. Perfeito. E eu creio que quem também não concorda, evidentemente, está aí para poder responder. Obrigado, vereador. Obrigado. 7h, 45 minutos agora. Essa questão de imposição, isso e aquilo, né? Se a gente pudesse conscientizar todas as pessoas, a gente não precisaria aí dessa demanda judicial por um bocado de coisa, né? Nós tivemos muitas coisas sendo impostas juridicamente por conta de desobediência de pessoas. O bom mesmo seria todo mundo ter a sua consciência, sem essa necessidade. Não é que vai acontecer, eu acho que nem vai acontecer, nem deve ser acatado, mas enfim, que a gente espera realmente a consciência de cada um que tem essa doença, que possa realmente ficar na sua quarentena e evitar contaminar outras pessoas. Eu me permita só finalizar, eu acho que a gente tem que se cuidar bastante, gente. Nós passamos um ano, já temos 300 mil mortes no Brasil, tá incontrolável essa Covid, e nós precisamos ter a responsabilidade de alguma maneira de fazer o nosso dever de casa, todos nós, porque um ano se passou, muito desemprego surgiu, empresas fecharam, muitos parentes nossos perderam a vida nesse tempo, e a gente patinou, voltamos à estaca zero e a coisa tá como que tá. Em um ano nós perdemos da nossa vida por conta de não ter tomado as devidas precauções e cuidados. Obrigado.